Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta que é a 13ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro é esta revista semanal com notícias, informações, destaques, a vida das paróquias, das comunidades, das regiões de pastoral da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos aprofundar a festa de São Pedro na cidade de Flores da Cunha, aqui na Diocese de Caxias do Sul, os retiros dos movimentos de evangelização aqui na nossa Diocese e também o encontro dos representantes dos movimentos e novas comunidades da Diocese de Caxias do Sul que estão estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E vamos repercutir também os quase 30 dias de atendimento, de acolhida da 6ª edição da Hospedagem Solidária, que acolhe todas as noites homens na cidade de Caxias do Sul para que não durmam ao relento e lhes oferece, além do jantar e do café da manhã, um lugar para dormir e se agasalhar. O programa Razões da Fé desta semana vai nos ajudar a refletir sobre a posição da Igreja, sempre a favor da vida e contra o aborto. Padre Leandro Teles, chanceler do Bispado e doutorando em Teologia Moral, e a psicóloga e mestre em Teologia Fabiane Paza nos ajudam a explicar a posição da Igreja a favor da vida e os males que o abortamento causam na sociedade, na vida das famílias e, sobretudo, das mulheres. A cidade de Flores da Cunha viveu a festa de São Pedro. São Pedro é o padroeiro daquela cidade. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes viveu diversas celebrações e também momentos de confraternização. Confira com imagens e narração da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Flores da Cunha. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Flores da Cunha celebra a tradicional festa de São Pedro, padroeiro do município florense. Missas e programação social marcaram a festividade. No primeiro dia do Tríduo, o vigário paroquial, Frei Adelar José Antonini, presidiu a Santa Missa, que refletiu o tema Recomeçar com Maria em comunidade, acolhendo Pedro como anunciador do Evangelho de Jesus. O Frei Geraldo Paludo foi presidente da celebração eucarística que marcou o segundo dia do Tríduo e teve por tema Recomeçar com Maria em comunidade, acolhendo o exemplo de fé de Pedro. No sábado, pela manhã, ocorreu o Pague e Leve de produtos coloniais no salão paroquial. O Tríduo foi concluído com missa presidida pelo Frei Álvaro Moraes sob o tema Recomeçar com Maria em comunidade, acolhendo o apelo de Pedro a viver a paz, havendo bênção das famílias e renovação do sacramento do matrimônio para os casais presentes. No domingo, dia 2 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo, a Santa Missa festiva teve o pároco Frei Jadir Segala por presidente e foi concelebrada por outros 5 sacerdotes. A fé inabalável de Pedro deve estar presente no coração humano, foi o tema da celebração eucarística. Em seguida, foi serviço almoço tradicional no salão paroquial, que contou com centenas de participantes. E na Diocese de Caxias do Sul nós temos a força, a vibração de muitos movimentos, além das pastorais sociais, das novas comunidades, de outros organismos que fazem a vida da Igreja pulsar. E nós tivemos, ao longo desses últimos meses, diversos momentos, retiros, cursos de formação humana e cristã promovidos pelos movimentos. Confira. Ao longo dos meses de maio, junho e julho, vários deles realizaram e realizam seus retiros, cursos de valores humanos e cristãos. Em maio, de 5 a 7, aconteceu o primeiro retiro do Movimento da Lareira para casais. No mesmo final de semana, o retiro do Encontro de Jovens Amigos com Cristo, o EJA, além do Encontro de Casais com Cristo, o ECC, na paróquia São José do bairro Desvio Risso, em Caxias do Sul. De 12 a 14 de maio,
foi realizado o encontro da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, a ADCE. De 1º a 4 de junho, o curso de Emaús Feminino número 207 e de 8 a 11, o retiro masculino de número 208. De 16 a 18 de junho, o retiro para namorados e noivos promovido pela Pastoral Familiar da Diocese de Caxias do Sul. No mesmo final de semana, de 16 a 18 de junho, o 166º Cursílio Diocesano de Homens. Nos dias 23, 24 e 25 de junho, o Retiro Homens de Fogo da Comunidade Oásis e, no mesmo final de semana, o 9º CLJ-1 da Diocese de Caxias do Sul e o Retiro do Encontro de Casais com Cristo de São Marcos, além do 164º Cursílio Diocesano de Mulheres. De 30 de junho a 2 de julho, aconteceu o Tríduo de Mulheres, Retiro de Silêncio do Movimento Regnum Christi, e no mesmo final de semana, o 61º Cenáculo de Maria de Caxias do Sul. E por falar em movimentos, todos os meses, representantes destes movimentos, das novas comunidades, se encontram no Centro Diocesano de Formação Pastoral para um momento de partilha, de confraternização, mas também de estudo e formação. Neste passo, junto da Coordenação Diocesana de Pastoral, os grupos estão estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Mensalmente, sempre na última quarta-feira, os representantes dos movimentos de evangelização em novas comunidades presentes na Diocese de Caxias do Sul se encontram para momentos de partilha e de estudo. Neste ano, o grupo está realizando momentos formativos sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que apresentam a comunidade enquanto casa, sustentada pelos pilares do pão, da palavra, da caridade e da ação missionária. A cada mês, um grupo fica responsável por preparar as formações para os demais. Logo após, com a participação do coordenador de pastoral, Padre Leonardo Inácio Pereira, são feitas reflexões para a implementação das diretrizes na vida dos movimentos. Esses encontros que nós estamos tendo uma vez por mês, junto ao nosso coordenador pastoral, o Padre Leonardo, eles servem para quê? Para os movimentos e essas novas comunidades, né? Cada qual com as suas características, mas saberem que estão inseridas na Diocese de Caxias do Sul, na Igreja Católica. Então, a gente vem trabalhando em cada encontro, né? Estamos trabalhando as diretrizes. E aí, o que a gente está aprendendo? Que a gente tem que, enquanto cristãos, enquanto igreja, levar para as pessoas, principalmente hoje, uma palavra de acolhimento, uma palavra de carinho. E é isso que a gente vem aprendendo. Jesus sempre bateu a nossa porta para entrar. Hoje, ele pede para sair. Então, o que isso significa? Que nós temos que abrir nosso coração, nossos movimentos, cada vez mais, para levar uma palavra de evangelização para as pessoas. Os encontros acontecem sempre na última quarta-feira de cada mês, às 19h30, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, em Caxias do Sul. O grupo conta com a participação assídua de aproximadamente 20 representantes de movimentos e novas comunidades. Está sendo bem proveitoso porque a gente está conhecendo um pouco de cada movimento, né? Como eu falei, cada um com as suas características, mas todos fazendo parte da Igreja Católica. Então, é importante a gente dividir o que cada movimento leva, né? No seu retiro, leva para o seu grupo, mas todos sempre com a palavra do Papa, com a palavra do nosso bispo. Nosso bispo diocesano Dom José Gislon esteve na paróquia São Pedro, em Garibaldi, junto do ecônomo diocesano, o padre Jaime Luiz Gusberti, para tratar, para ajudar as lideranças também a compreenderem um pouco mais e melhor sobre a gestão administrativa e paroquial e também sobre a função dos bens da Igreja para a pastoral e para a vivência da fé dos irmãos e irmãs.
Confira. Na noite da última sexta-feira, dia 30 de junho, na Igreja Matriz São Pedro, o bispo diocesano Dom José Gislon, juntamente com o padre Jaime Luiz Gusberti, reuniram todas as equipes administrativas das comunidades pertencentes à paróquia. De forma simplificada, o objetivo do encontro consistiu na orientação sobre as questões administrativas dentro da paróquia, de forma a garantir a priorização dos aspectos que envolvem a espiritualidade e a evangelização na diocese como um todo. Dentre os assuntos abordados, Dom José explicou a respeito de temas como a estrutura e o funcionamento da Igreja como diocese, lembrando a todos que devemos respeitar o Código de Direito Canônico, o qual rege a estrutura institucional da Igreja, isto é, que regulamenta todos os segmentos eclesiásticos, sua organização, governo, ensino, disciplina, culto, bem como suas práticas processuais. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta semana. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 13ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Iniciada no dia 12 de junho, a 6ª edição da Hospedagem Solidária está prestes a completar um mês de funcionamento em Caxias do Sul, no centro da cidade. A 6ª edição da Hospedagem Solidária, promovida pela Diocese de Caxias do Sul, por meio da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, teve início na noite da segunda-feira, 12 de junho. O acolhimento às pessoas em situação de rua, nas noites de inverno, acontece nos 2 pavimentos, do prédio que abriga também toda a estrutura da Mitra Diocesana, na Rua Os 18 do Forte, no centro de Caxias do Sul. Há uma semana de completar 30 dias de operação, a Hospedagem Solidária já distribuiu mais de 1.000 refeições, entre jantar e café da manhã. A capacidade é de acolher a cada noite aproximadamente 53 homens. A média de acolhimento é de 50 pessoas a cada noite. A chegada acontece sempre às 7h30 da noite, com posterior triagem, espaço para descanso, oferecimento do jantar, colchão para o pouso e às 6h30 da manhã, o café. A coordenadora da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, Maria Terezinha Mandelli Gracelli, explica como tem sido a experiência neste ano de fazer a acolhida no prédio da Mitra Diocesana e também fala sobre os atendimentos, as doações e a importância de que novas pessoas possam se voluntariar e também possam participar de diferentes modos da hospedagem solidária. Então, nós estamos há quase um mês do início da nossa hospedagem solidária e é com alegria que nós estamos acolhendo, na maioria das noites, 53 pessoas. Estão conosco aqui para jantar, para partilharmos a palavra de Deus, para conversarmos, depois eles vão dormir, de manhã acordam, tomam café
e voltam para as ruas da nossa cidade. Nós estamos com um grande número de voluntários, queremos agradecer a nossa cidade de Caxias, que é tão solidária em doações, mas também no seu tempo e com pessoas que estão aqui conosco, nos auxiliando nas refeições. Nesse primeiro mês, então, nós estamos com mais de 1.000 refeições, jantares e mais de 1.000 cafés da manhã. E nós estamos com praticamente assim umas 40, 50 pessoas diferentes já nesse primeiro mês. É muita gente chegando na nossa cidade que não tem onde passar a noite e eles acabam tendo como referência a hospedagem solidária. Primeiro, as pessoas podem ajudar olhando para essas pessoas, né? Olhando, enxergando, vendo essas pessoas que estão na rua e também indicando para eles que eles podem chegar aqui na nossa hospedagem à noite ou durante o dia procurar o Pop Rua, que assim a gente consegue também fazer um atendimento mais personalizado a cada um deles, né? E os voluntários têm várias maneiras de ajudar, com doações de alimentos, roupas, doação em dinheiro e com a presença deles aqui, né? Ajudando no que for necessário para a hospedagem poder receber sempre eles muito bem e de uma maneira organizada e bem saudável. Nós estamos precisando, então, porque vocês viram quantas refeições, né, que a gente faz. Então, leite, margarina, estamos precisando de massa e de arroz. E também molho para colocar na massa, né? Isso também a gente precisa bastante. E se puder doar algum material de limpeza, desinfetante também, para nós termos ambientes sempre bem higienizados e limpos, né? E papel higiênico. O programa Razões da Fé, que foi ao ar no último domingo, 2 de julho, pela Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese de Caxias do Sul, e que a cada semana a gente traz um recorte aqui para o Ponto de Encontro, ele tratou sobre o tema Escolhe, pois, a vida, a posição da Igreja contra o aborto. No programa, o chanceler do Bispado, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul, e também doutorando em Teologia Moral, Padre Eleandro Teles, e a psicóloga e mestre em Teologia, Fabiane Paza, nos ajudam a compreender e fundamentar biblicamente, geneticamente e cientificamente esta posição da Igreja a favor da vida, contra o aborto, a importância de uma educação sexual que leve os adolescentes e jovens a uma maturidade verdadeira, bem como os traumas, sinais, danos psicológicos que o abortamento causa na vida das mulheres, das famílias e também da sociedade. Confira. Para responder essa pergunta, quero fazer uso aqui de um subsídio doutrinal da Igreja que foi preparado pela Comissão da Doutrina da Fé da CNBB. Eu participei da elaboração deste subsídio quando fazia parte da comissão como perito, teólogo perito da Comissão da Doutrina da Fé, e indico para os nossos ouvintes, né, quem quiser aprofundar esse tema, especialmente do ponto de vista doutrinal, este é um bom subsídio que traz um resumo da questão doutrinal, mas também de outros aspectos, como falei antes, que envolvem dados da ciência, da filosofia, da ética e moral, né? Então, qual é a posição doutrinal da Igreja? A Igreja é contra o aborto, o abortamento, porque a Igreja compreende, amparada pela genética, pela embriologia e pela filosofia, a Igreja compreende que a vida humana tem o seu início no momento da concepção. Então, quando acontece a concepção, ou seja, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide no ato sexual natural humano, ali está o início, o marco inicial da vida do ser humano.
geneticamente falando, quando os 23 pares de cromossomos estão ali presentes na fecundação do óvulo, né? Acontece o encontro dos 23 pares cromossômicos, ali nós temos o genótipo humano, né? Aí vamos lá para as aulas de biologia do ensino da escola, do ensino fundamental, né? Ali nós temos o genótipo, nós não temos ainda o fenótipo, né? Que é aquilo as características que vão se manifestando ao longo da vida, né? No nosso corpo, ao longo do tempo, ao desenvolvimento do corpo humano. Mas ali nós temos o código genético. Tudo aquilo que nós seremos, as nossas características, né, físicas, tudo já está contido naquele primeiro instante da fecundação, né? Desde a cor dos olhos, enfim, todas as características. Então aqui está irrefutavelmente a prova, o argumento de que a vida humana, a vida de uma pessoa, de um indivíduo geneticamente humano, todo programado, está presente no momento da fecundação. Tudo que vem depois disto é o desenvolvimento, são fases já programadas por este código genético a partir da concepção. Então aqui temos a vida de um ser humano. Portanto, aqui, do ponto de vista doutrinal e do ponto de vista ético-moral, aqui já se aplica o 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. A doutrina é simples, né? Não matarás. Então a primeira pergunta que temos que responder é essa: quando começa a vida humana? Respondendo essa pergunta, e a igreja responde, é na fecundação. Então a partir daqui não se pode matar, porque é um ser humano vivo. Não se pode interromper. Esse conceito é importante. Não se pode interromper. Interromper o quê? Algo que já começou. Um processo que já começou e que, se não for interrompido, ele vai seguir o seu curso natural, né? Uma segunda pergunta que nós poderíamos colocar, que não é tanto fundamentada na biologia, na genética, mas é uma pergunta mais do ponto de vista ético, moral, filosófico, poderia ser essa: quando a vida humana começa a importar para nós, a ter valor moral, valor ético, né? Aqui nós estamos no campo do humanismo, da antropologia, da ética. Então, quando é que o ser humano começa a importar para nós? Quando é que começa a ter valor? É quando o embrião começa a ter forma humana? É quando começa as sinapses cerebrais, é quando se forma o córtex cerebral no embrião, no feto? Ou é quando aquele feto vai ter 6 meses? Ou vai ter 7 meses? Ou é então na hora do parto? Não, só começa a ter valor, nós só podemos considerar como uma pessoa humana depois que nasce. Depois que passa a ter direitos civis, constitucionais. Um CPF. Um CPF, quando tem um CPF, quando for registrado. Dentro dessa linha é a questão do próprio luto do aborto espontâneo. Exatamente, né? Aquilo que você falava, né? Quando que essa vida começa a importar, né? Então aqui já estamos num outro campo de discussão. A igreja, e isso é doutrina, está na tradição da igreja e está na encíclica Evangelium Vitae, o Papa São João Paulo II afirma isso categoricamente. A igreja considera pessoa humana, qualquer ser humano. Se for ser humano, e portanto, desde a concepção, aquele embrião lá que nem forma humana tem ainda, que não tem cérebro, que não tem coração formado, que não tem, mas é ser humano, porque é da espécie humana, porque tem código genético humano, aquele ser
é humano e, portanto, deve ser considerado como pessoa. O aborto provocado, ele tem outras consequências, né? Um aborto, o provocado é quando essa mulher resolve interromper por sua decisão. Lembrando que no Brasil é proibido, então é um crime. A primeira coisa que se tem que levar em conta é o risco físico que essas mulheres, porque elas fazem em clínicas clandestinas, então muitas vezes elas morrem, inclusive, né? Pode ter perfuração de útero, várias consequências físicas. Tem mulheres que, por essa agressividade, até se tornam estéreis, perdem o desejo sexual, né? A libido. Então, muitas vezes, não digo que sempre, pode acontecer isso. Psicologicamente, se pensa que essas pessoas, porque quiseram causar e dizer, não é o momento da minha vida, eu penso no meu corpo, eu sou dona da minha liberdade, enfim, que é os argumentos, né, que se usa para o meu corpo, minhas regras, o feminismo, né, que é a favor do aborto. Se pensa que essas pessoas não ficam abaladas psicologicamente. A pessoa até pode estar encoberta, sabe? Não, eu fiz o que eu queria, eu sei de mim. Porém, a estatística mostra que traz sim consequências, mesmo que seja anos depois. Consequências como o quê? Essa pessoa ela vai sempre ver a uma outra criança e ela vai lembrar. É impossível não lembrar que idade poderia ter esse filho que ela interrompeu, né? O grau de suicídio, ele aumenta 14 vezes em casos de mulheres que provocaram, não os abortos espontâneos, né? Mas que provocaram o aborto. O emocional, a parte psíquica, ela fica abalada. Não digo no momento ali. Às vezes, no auge da sua vida, ela quer curtir, mas isso depois tem a sua consequência. Poderia falar de mais coisas, mas em resumo é isso. As coisas mais graves, né, que possam acontecer. Medos, incertezas, às vezes, muitas vezes, a culpa que vem à tona anos depois, às vezes até quando a pessoa se dá conta o que é o aborto, muda de opinião e ela fica, né, com essa culpa muito grande que foi feito. Pode pedir perdão para ela mesma, para Deus, para essa criança que foi morta, mas a culpa permanece. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, também pelas redes sociais da nossa diocese. Agradecendo a você pela sua audiência. Agradecendo à TV Canção Nova Rio Grande do Sul pela cedência do espaço, ao nosso bispo Dom José Gislon por compreender que a comunicação é muito importante no processo pastoral. Se você nos acompanha na quinta-feira, fica agora com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão da Santa Missa ao vivo do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana. Até o próximo Ponto de Encontro.